Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora, ainda no capítulo 3, vamos falar um pouquinho das características dos monitores. O monitor, por ser um componente externo, muitas vezes ele é relegado a um segundo plano no momento da escolha. Mas dependendo da aplicação que esse computador vai ser destinado, talvez o monitor seja um dos itens principais que você deve se preocupar. Existe uma sequência de termos, existe uma sequência de características desses componentes. E a gente aqui nesse momento vai apresentar algumas coisas para vocês, não com uma profundidade tão grande, mas para que você conheça, quais são os elementos que podem determinar as principais propriedades do monitor. Aqui do lado esquerdo a gente tem um print de tela, do Windows 10, onde a gente está na tela de configuração do display monitor, a gente está falando da mesma coisa, e que você já vê um termo, chamado resolução recomendada, que mais adiante a gente vai explicar para vocês o que é. Tá? Mas, a princípio, esses números representam a quantidade de pontos que o monitor tem, primeiro horizontal e depois vertical. Tá bom? Então vamos para as características. Primeira característica, o tamanho da tela. Pessoal, o monitor ele é vendido por polegadas. Então você tem monitores de 19 polegadas, 21 polegadas, 24 polegadas. Aonde é feita essa medida? Onde estão essas polegadas? Na verdade, é na diagonal da tela. Tá? A diagonal da tela é que determina o seu tamanho. Hoje o padrão vai de 19 até 24. Tá bom? De 19 até 24 polegadas. Tá? Existem monitores maiores, mas aí eles são utilizados com finalidades mais específicas e também possuem um custo, um valor agregado bem alto. Resolução. Pessoal, resolução é o que eu acabei de falar para vocês lá naquela telinha do Windows 10, Esse número representa a quantidade de pontos que a gente tem na tela na horizontal e na vertical, tá? Isso se chama resolução. Tá bom? A resolução do monitor é um outro item. Ela determina, na verdade, a quantidade de informações que podem ser exibidas na tela. Resoluções de monitor mais altas exibem mais elementos. Resoluções de monitores mais baixas exibem menos elementos. Resolução nativa. Pessoal, nativa da própria máquina, tá? Do próprio sistema operacional. Então, Windows 10, por exemplo, 1920 pontos na horizontal para 1080 pontos na vertical. Bacana? Modo nativo. Pessoal, esse modo nativo tem a ver com a resolução nativa do monitor. E é uma proporção entre o valor horizontal e o valor vertical. Tá? Já já a gente vai falar sobre isso quando nós descrevermos um histórico dos padrões de tela. Por fim, conectividade significa que tipo de cabo que ele usa. Se é um VGA, se é um DVI, se é um HDMI, se é um DisplayPort, quais são os padrões. Lembrando que dependendo da conectividade, você tem uma resolução de tela e um tamanho de tela diferente. E outra coisa, o Windows 10 vai procurar sempre colocar um padrão de resolução que seja de leitura confortável, que talvez não sirva para você para uma aplicação mais específica. Então você deve ir lá no painel de controle para fazer essas alterações. Porém, não se preocupe com isso agora, mais adiante nós falaremos. Termos do monitor, características técnicas do monitor. Pixel. Pixel é o pontinho que eu comentei com vocês na tela. É o menor pontinho da tela. Ele pode assumir tons de vermelho, verde e azul, que é um padrão que a gente chama RGB. Red, Green e Blue. Tá? Quanto menor o pixel, maior o detalhe da imagem. Tamanho do ponto. Entre dois pixels você tem um espaço. Esse espaço ele é chamado de ponto. Tá bom? Quanto menor o ponto, melhor a imagem. Brilho. A característica de brilho tem a ver com a luminosidade da tela. E o brilho está diretamente relacionado ao ambiente onde a tela está.
onde a pessoa está trabalhando. Tá? É uma característica que geralmente você consegue ajustar externamente. A mesma coisa acontece com o contraste. Contraste é a relação entre o branco e o preto. Tá? O branco, branco e o preto, preto. Ok? Então, quanto melhor essa relação de contraste, mais bem definido é o branco e o preto. Aliás, esse termo contraste tem muito a ver com as TVs digitais, né? Com a busca do preto perfeito. Tá bom? É muito complicado fazer uma tela toda preta. Envolve alta tecnologia, porque na verdade, se você selecionar totalmente o preto na sua tela, ela vai ficar um pouco acinzentada. Tá? Esse é uma resolução de contraste muito interessante e é uma tendência de evolução para os novos tempos. A proporção de tela é a relação entre a quantidade de pontos na horizontal e na vertical. Geralmente tem a ver com o mínimo múltiplo comum, né? Tem a ver com as polegadas, tá? Então é uma questão aí de métrica. Taxa de atualização. A imagem que você vê na tela, na verdade, ela é atualizada frequentemente, tá bom? Ela é expressa em hertz, que é uma medida de frequência, e uma taxa de atualização mais alta resulta numa imagem melhor, o que é recomendado para os jogadores, tá bom? Se o seu monitor tem uma taxa de atualização alta em termos de hertz, o preço que você pagou também deve ser proporcional a esta taxa. É um dos itens que mais encarece o preço final. Tá bom? Tempo de resposta, né? É o tempo que cada pixel, que cada pontinho demora para mudar de cor. Tá? Quanto mais rápido for esse tempo de resposta, mais as ações na tela serão suaves, muito próximas da realidade. Monitor entrelaçado ou não entrelaçado é uma característica de exibição. Tá? Um monitor entrelaçado mostra para a gente primeiro as linhas pares e depois as ímpares. Tá? Há uma troca de imagem na tela duas vezes. Tá bom? A cada quadro ele é mostrado duas vezes. Uma vez só com as linhas pares, na outra vez com as linhas ímpares. Os não entrelaçados mostram uma imagem por vez. Tá bom? Isso tem muito a ver com a qualidade final da imagem. Tá? Os padrões de exibição. Vamos lá, agora vamos falar ao longo do tempo. Né? Talvez você não conheça esse padrão, chamado de CGA. Era um padrão que tinha resolução 320 pixels por 200, horizontal e vertical, uma taxa de proporção de 16 por 10. Ou seja, a cada 16 pontos na horizontal, você tinha 10 na vertical. Hoje ele já é obsoleto. Para vocês terem uma ideia, quem apresentou esse padrão foi a IBM em 1981. Tá? Totalmente obsoleto já. Eram as telas de fósforo verde e de fósforo branco, que a gente vê muito nos filmes por aí, né? Nos filmes desta época. A evolução, padrão VGA, já com uma resolução de 640 por 480, uma taxa de proporção de 4 por 3, a horizontal um pouquinho maior do que a vertical. Foi apresentado em 87 e hoje já é considerado legado, ou seja, quase a gente já não vai ter mais. O que a gente tem bastante é o Super VGA, tá? Compatível com diversas plataformas, com diversos adaptadores de vídeo. Tem uma resolução de 800 por 600 e uma taxinha de proporção ainda 4 por 3, tá? É de 1989. A evolução do Super VGA é o nosso querido HD, né? High Definition, 1280 por 720 pixels. Lembrando, a primeira medida horizontal, a segunda é a vertical. Já vai nos dar uma taxa de proporção de 16 por 9, ou seja, você já vai ter uma visão de campo maior, mais elementos dentro da tela. A altura diminui, mas a gente ganha no horizontal. Alta definição, e esta resolução também é conhecida como 720p, 720 pixels. O FHD ou Full HD, né, tem uma resolução maior, 1920 por 1080, também na taxa de proporção 16 por 9.
muitos elementos na tela, tem alta definição, conhecido por 1080p, tá? E é o padrão, né, para o usuário típico hoje, né? Você comprou um computador desktop com uma placa-mãe moderna, com um adaptador de vídeo moderno, o padrão vai ser FHD, 1920 por 1080. Mas a gente já tem dois padrões maiores. O QHD, que também é taxa de proporção 16 por 9, só que ela tem 2560 pixels na horizontal e 1440 na vertical. É muito objeto para ser mostrado na tela. Tá? Também conhecido por 1440p, e é a resolução que o pessoal que joga prefere. Tá? A resolução de monitor que o pessoal prefere. E a gente tem o padrão UHD, que é o Ultra HD, Ultra Alta Definição. Também 16 por 9, uma resolução de 3.840 pontos na horizontal por 2.160 na vertical, também conhecido como 4K. Tá? Aqui é o padrão 4K de imagem, aquele mesmo que você tem lá na TV da sua sala. Se não tem, vai ter, né? Porque é o padrão que a maioria das TVs vai assumir daqui por diante. É uma resolução muito significativa, contempla uma alta qualidade de imagem, excelente número de elementos dentro da tela e uma taxa de proporção muito agradável, o que provoca uma vista, uma observação de tela mais cheia, com uma riqueza de detalhes bem maior. É possível usarmos mais do que um monitor na mesma máquina. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, o pessoal da artes gráficas, né? Agência de publicidade, o pessoal que joga, que escreve software, geralmente gosta de ter duas telas para poder trabalhar. Tá? Para ter duas telas é necessário que a sua placa de vídeo, que o seu adaptador de vídeo funcione com duas telas. Tá bom? Não é o padrão é uma tela só. Mas pode ser que a sua placa tenha. Geralmente, placas de vídeo on-board, aquela placa que já vem, a placa de vídeo que já vem na placa-mãe, ela é um monitor só. Tá? Para ter dois monitores, você vai precisar de uma placa maior, com mais recursos. E a tela de configuração do Windows, ela fica assim, tá? Ela identifica as duas telas para você poder trabalhar, a tela 1 e a tela 2. Lembrando que aqui tem mais detalhes, né? Ó, brilho e cores, né? A iluminação noturna, que é um detalhe da redução do azul, do incremento do azul, o percentual, a resolução recomendada, tá bom? Tá aqui tudo nas telinhas do Windows. Pessoal, para usar mais monitores, precisa ter uma placa de vídeo específica. Bacana? Por quê? Cada saída de vídeo tem um conector, tem uma porta. Então você precisa ter placas com duas portas para poder conectar dois monitores. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha entendido um pouquinho dessas características dos monitores atuais e a gente se encontra daqui a pouquinho. Lembrando, né, que o padrão que a gente tem hoje de uma resolução é de 16 por 9. Tá? A cada 16 pontinhos na horizontal, 9 pontinhos na vertical. Beleza? Até mais então, pessoal. Abraço.